Olá, me chamo Andréia Freitas Brandão, sou discente do 7º período do curso de Zootecnia da Universidade Estadual do Piauí, campus Jesualdo Cavalcante, no município de Corrente. Bem, esse trabalho é proveniente da minha pesquisa de iniciação científica, que é intitulado Parâmetros Populacionais de Ovinos Dorper participantes de provas de julgamentos no Piauí, e orientado pelo professor Dr. Cleison Vieira dos Santos. A ovinocultura, é uma atividade muito importante no Brasil, especialmente para a região Nordeste, onde concentra cerca de 60% do rebanho nacional, segundo o IBGE 2022. Nos últimos anos, a raça Dorper ela vem ganhando muito destaque no Nordeste, entre os criadores e os produtores, porque ela tem uma boa precocidade, uma boa musculosidade e uma boa condição de carcaça, Ela consegue agregar valor nos cortes nobres, especialmente no sul do Piauí, que a exploração dessa raça ela vem crescendo bastante. Uma das formas mais acessíveis, para analisar esses parâmetros genéticos é utilizando o pedigree desses animais, que apresentam um baixo custo. Então a gente consegue observar o pedigree desses animais, a endogamia, com sites das associações. Bem, e esse trabalho ele teve como objetivo avaliar a estrutura populacional e os parâmetros genéticos dos ovinos Dorper do Piauí, visando apoiar programas de melhoramento genético, e a pesquisa ela contribui para a sustentabilidade da raça, mantendo a diversidade genética, melhorando a seleção e o manejo reprodutivo e promovendo maior eficiência econômica da raça. Esse trabalho ele foi criado um banco de dados, no Excel, onde tivemos acesso nas associações onde esses animais são inscritos, que foi a Arco e a Becerdópia, onde conseguimos todas as informações desses animais, entre elas pai, mãe, avô, bisavô. Então a gente conseguiu todas essas informações dos animais e foram utilizados 549 animais provenientes de 7 exposições, de todo o Piauí. Sendo algumas exposições com ranqueamento final, não tendo todos os animais participantes, mas aqueles animais que conseguiram um pódio, E as análises foram realizadas no software, que classificando os rebanhos conforme a sua origem e o uso dos reprodutores, que foi dividido em núcleo, onde não usam reprodutores externos e os repassam em outros rebanhos, multiplicadores, onde utilizam reprodutores externos ou do próprio rebanho também, multiplicadores que utilizam reprodutores externos ou próprios também e repassam para outros rebanhos, comercial, onde eles utilizam reprodutores, mas não os repassam, e os isolados, que não compram e nem vendem reprodutores. Bem, a partir desse banco de dados, foi possível calcular o coeficiente de endogamia para saber quanto aparentado eram esses indivíduos, E a gente utilizou a fórmula onde N é o número de gerações entre os dois pais, através dos ancestrais em comum, e o FC, que é o coeficiente de endogamia do próprio ancestral. A fórmula ela basicamente soma a contribuição de cada ancestral comum e considerando a distância geracional e a endogamia dos ancestrais, Foram calculados também o número efetivo de fundadores e o número efetivo de ancestrais, que esses parâmetros eles permitiram, avaliar a viabilidade genética e o impacto da consanguinidade entre os ovinos. Obtivemos, como resultado, que os níveis de endogamia do rebanho foram baixos, com média geral de 0,13% e com média por rebanho de 0,25%, O que indica baixos níveis de parentesco entre esses animais e de diversidade genética adequada, Mas esses valores eles sugerem que até o momento não há acúmulo significativo de cruzamento entre animais aparentados, Como observado na tabela, foram observados 549 animais, sendo eles 175 machos e 374 fêmeas, Tendo a média de endogamia
geral 0,13%, 13%, machos 0,14%, 14% e nas fêmeas de 13%. E embora a endogamia, ela indique a diversidade genética, ela pode influenciar pelo uso dos reprodutores, externos e a falha dos registros. O que acontece? Tem muitos animais que acontece uma falha ali na hora do registro, ou a própria ARCO, a própria associação, ela não nos dá com certeza os parentescos desses animais, Conclui-se com esse trabalho que o nível de endogamia entre o rebanho do Piauí foram baixos, mas que é importante sempre tomar cuidado com os acasalamentos endogâmicos. Pesquisas futuras, elas devem ampliar o banco de dados e incluir a avaliação produtiva e adaptativa, visando rebanhos mais eficientes e saudáveis. Agradeço ao meu orientador e ao grupo de pesquisa, o LabGEMP, a qual eu faço parte, e a todos que de alguma forma contribuíram para o decorrer dessa pesquisa.